Gente, chegamos à nossa principal matéria, a nossa querida Constituição da República Tetaurete. Antes, tem quatro que querem aparecer no vídeo. Oi, gente, eu sou a Pepinha Pink, tá? Abraço a todos vocês. Oi, gente, eu sou a irmã da Pepinha Pink. Um abraço a todos vocês, tá? E antes, oi, gente, tudo bem com vocês? Um abraço, tá? Te amo, papai. Obrigado, filho. É meu filho, gente. Isso aqui é um filho pra mim. E ele, gente. Esse aqui vocês já conhecem ele, tá? Ele, gente, é o terrível da turma. Esse garoto, gente. Esse, gente, é o que dá mais trabalho. Eu tô trabalho mesmo. Eu faço bagunça, tá? E não vou lavar louça, vou deixar tudo sujo. Pronto, e acabou. Boa aula, hein, pessoal? Antes, eu quero desejar uma boa leitura. Obrigado, senhor. Vou ler pro povo. Oh, gente, e presta atenção na Constituição, tá? Que é seus direitos fundamentais. Obrigado, sim. Obrigado. Vocês querem dividir tela aqui comigo, meu? Aplicação e interpretação da lei processual. Uma consideração é a aplicação da lei processual no tempo. 3. Aplica da lei processual no espaço. Interpretação da lei processual. 5. Fonte, processo penal. 4. Sintético. Considerações. Não haverá antigamente problemas de interpretação às penas que tinham aplicado automaticamente. Hoje, toda a lei está sujeita à interpretação e conflitos da lei nos tempos resolvidos, se pelas principais de retroatividade ou tá em retroatividade. Em regras, as leis penais não irretroativas, salvo quando beneficiarem o réu e que dispõe a Constituição do artigo 5º. Da mesma forma, o Código Penal prevê que ninguém será punido por fatos que a lei posterior deixe de considerar crime no artigo 2. Como ensina Magalhães Noronha, a lei processual, como toda lei, está sujeita a interpretações e que o processo lógico que busca mostrar a vontade contida na norma jurídica interpreta e desvenda o conteúdo desta, conforme prevê o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais que ele se dirige às exigências de bem comum, crivos novos. Normas penais em branco são aquelas complementadas por outras normas que podem ser leis, decreto, resolução, portaria, etc. São como lembrava Bacon, com que corpos à procura da alma. Amiguinho, dá licença, ursinho. Ursinho, tem que aparecer no vídeo. A controvérsia que suscita se prende à modificação de cumprimentos favoráveis ou acusados se teriam ou não o efetivo retroativo. A maioria entende que, pois que só o cumprimento variável
faria-se enquanto suspensida a norma penal. No entanto, o mestre Basiliel Garcia reconhecido que a questão de tornar-se apto à fase de boa qualidade dos argumentos, adivinhando ambos os lados, entende que a solução mais favorável e inferiável não pela simples circunstância de ser a mais branda, e o que na dúvida constitui-se sempre uma razão a atender ao assunto de repressão criminal. Por isso, a retroatividade beneficia-se e impõe. Se as normas penais em branco são complementares por outras normas legais ou administrativas, as normas de penificação abertas típicas dos delitos culposos devem ser complementadas pelo juiz no caso concreto. Como Suelenta Hadweise, um termo de crime culposo, o legislador não descreve a ação delituosa em termos concretos. Igualmente, as danificações de conduta típica de crimes culposos são danificações abertas, ou também poderiam dizer definições a serem cumprimentadas, para as quais o juiz deverá determinar as caracteres de ação punível. Em regra, as normas já se apresentam cumprimento no sentido de descrição objetiva, mas segura também as normas penais em branco e normas a serem cumprimentadas pelo juiz nos delitos culposos. A aplicação da lei do processo penal no tempo. Como se refere à aplicação da lei penal no tempo, vigora o princípio da irretroatividade, mas nos termos do artigo 2, seu parágrafo único do Código Penal permite que a retroatividade da lei penal sempre que a lei novos benefícios ao réu. Tratar-se de retroatividade benefica, mas se a lei nova for, mas se fera aplicada se a lei antiga que terá outra atividade, já que o referente da lei processual vigora no princípio da imediatidade, pois a lei tem aplicação mediante e sem prejuízo de validade dos atos realizados, CBB do artigo 2. É verdade que muitas vezes a lei processual que entra em vigor não pode ter a aplicação principal no processo em andamento, pois isso processo já esteja em andamento, não são atingidos pela lei nova, conforme seu estágio, sob pena de criar imparações, tumultos e dificuldades. A lei não retroage para prejudicar a validade do ato praticado sobre a vigência da lei anterior. 3. Aplicação da lei do processo no espaço. Notice que a eficácia da lei penal no espaço exige 4 princípios: o territorialidade, ou a nacionalidade ou personalidade, da defesa ou proteção social e da justiça penal universal. O nosso Código Penal adota um sistema complexo e misto que é a aplicação dominante territorialidade do artigo 5 e 7. Confere à lei do processo que foi adotado um princípio da territorialidade, pois as leis não ultrapassam o limite do Estado que promulgou o CBB do artigo 1. Como lembra Tourinho Filho, artigo 1 do CBB
penal não afirma apenas a regra do território. Daí a lei processual penal, sim, também o princípio da unidade do direito processual penal em território brasileiro. O princípio da unidade processual em todo o nosso território nacional, que diz que existe um só processo para todo o território em que se contrapõe a pluralidade processo previsto na Constituição de 1891. Isso é, cada estado da federação poderia ter o seu processo, e que muitos ainda defendiam, dadas as divergências no meio e condições, e não se confundem mas com unidades processual, que seria um só processo para o direito penal e para o civil, dados com sua finalidade em diversos aspectos e institutos, o que por sua vez se contrapõe à dualidade processual existe, ou seja, um processo penal é um processo civil. Interação da lei processual. Interação da lei processual sujeito. Interação da lei processual. A lei processual, como toda lei disse de Magalhães Noronha, está sujeita à interpretação, e o que o processo lógico que busca mostrar a vontade contida na norma jurídica interpreta e desvenda conteúdos desta. De ponto de vista subjetivo, isto é considerado se que a pessoa que interpreta a lei pode ser identificá-la como autêntica doutrina e judicial. Autêntica, quanto realiza pelo próprio legislador, pode estar contido na própria lei. Se uma norma realizada pelo próprio legislador pode estar contida na própria lei, com uma norma esclarece outras. Eis conceito de funcionário público. CB, artigo 227, expõe o motivo da acompanha os códigos para alguns. A doutrina é a interpretação feita pelos doutrinadores e comentadores. O professor Luiz Alberto entende que não possui valor geral ou particular e cita exposição de motivos dos códigos penais como interpretações, doutrinas, mas Tourinho Filho já acha que de valor inexcedível, e seu prestígio será tanto maior que for envergadura do jurista. Realmente a interpretação da doutrina não deixa de ter valor, não se pelo nome do jurista como principalmente por suas posições honestas e juridicamente no contexto da interpretação, já que é também juristas nomeados que dão interpretação segundo a encomenda. Nesse caso não pode ter valor. Judicialmente é aquela feita pelo pelos juízes e tribunais ao aplicar a lei a um caso concreto. Tem também o valor relativo por muitos juízes chegando a interpretar a mesma norma de forma diferente, que nas parece indevido e
justamente em virtude de decisões conflitantes a respeito da mesma lei e que existem hoje a uniformização da jurisprudência que não tem sido devidamente utilizada ou aplicada. Ó, gente, vou mostrar pra vocês a minha graduação da Polícia da República de Tauretes, tá, gente, ó. Ó, a Polícia de Tauretes deu pra mim, tá vendo, ó? Da Polícia de Tauretes, tá, gente? Ter ponto de vista objetivo ao levar em conta o meio empregado na interpretação está distinguir em gramatical ou literal e lógica ou teológica. Gramatical, literal ou textual, visto demonstrando sentido da palavra empregada se no direito penal não tem valor, como diz Luiz Alberto Machado, que já no processo penal não deixa esclarecer o sentido da palavra sob o aspecto jurídico. Assim, a palavra de queixa ou competência muda do sentido vulgar para o jurídico. Lógico que a teologia ou finalidade visa demonstrar vontade ou finalidade da lei, trata-se de interpretação de maior valor. Como lembra o professor Luiz Alberto Machado, na interpretação teológica utilizando 5 elementos: sistemático ou tiquemático, histórico, direito de comparado ou extrajurídico e sociólogo. O elemento sintemático dogmático exige a análise global de uma conduta, não se restringindo à adequação típica, devido ser examinado os elementos antijuridicidade e culpabilidade. Assim mata alguém no CB do artigo 121 não pode constituir crime de homicídio. Bom, gente, ó, a gente tá na página 35, tá? Vamos continuar amanhã e eu já tive uma palavra. Bye, bye.